A todos os irmãos na paz do Senhor. Irmão, abra a Bíblia em Eclesiástico 11:5. Eclesiástico 11:5. Que está escrito: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Só essa passagem aqui, esse versículo, irmão. Esses dias eu estava meditando, né? E tem pessoas que ficam muito preocupadas, vamos dizer assim, com amanhã. E eu sei que é difícil. Só que, como eu falei domingo passado, na Evangelho, quando o Senhor diz que não se preocupe com o dia de amanhã, porque não vai acrescentar nada a você. Nada. Pelo contrário, você vai deixar de viver o hoje para se preocupar com o amanhã e muitas vezes não resolve. E o que o Salomão, né, que escreveu, está dizendo aqui, que ele fala muito da você confiar em Deus. Na agricultura, que antes ele fala da chuva que está no céu, um vento pode derrubar, porque tem pessoa que é tão preocupada com coisa negativa, que ele dá um exemplo, né, que você vai passando, se der um vento, uma árvore cair, você acha que vai cair em cima de você. Se está acontecendo algo difícil, tudo é você. O interessante é que ele dá vários exemplos para confiar no Senhor. E um dos exemplos aqui, ele fala que tudo tem seu tempo e seu propósito debaixo do céu. Então, se tudo tem, não temos nós para estar se preocupando. Eu sei e o Senhor sabe muito mais, só que o Senhor só dá até onde eu e você possamos carregar. Ele não vai dar nada mais, nada menos do que o que você suporta. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não estou mais aguentando isso. Tá, vocês que não estão aguentando, mas você está em pé. Você está vindo para a igreja, você está orando. Só que o inimigo quer justamente isso, o medo. Porque quando nós estamos ansiosos, preocupados com amanhã, é porque nós estamos com medo. Você não fica preocupado com amanhã se você estiver feliz. Não, estou feliz por causa de amanhã, não. A preocupação é justamente isso. Tira a beleza do dia. Tira o que você está vivendo. Como eu gosto muito de falar, e tem pessoas que têm um poema que eu acho bonito, que é: a tristeza tem fim. A tristeza não tem fim, e a felicidade sim. Como? Aqui na terra. Porque tem pessoas que pedem o emprego, aí quando está trabalhando já acha ruim porque está trabalhando demais. Tem pessoa que quando entra de férias já está preocupado que com 30 dias vai acabar as férias. Quer dizer, não aproveita o momento. Tem mães, né, e pais que os filhos entram de férias já ficam preocupados. Não aproveita o momento que está com seus filhos. E é isso que nós temos que ter consciência. Confiar no Senhor. Por quê, irmão? Um exemplo que eu trago, só um resumo, e todo mundo já fala muito, é José. Quer dizer, ele confiar no Senhor. Só que eu gosto muito de meditar em José, que ele fala muito, é igual a crente que fala, né? Deus dá um sonho e você fala. Antes. Interessante que ele confiou no Senhor. Ele ficava triste, eu tenho certeza que ele ficava, porque estava pagando algo que ele não cometeu. Só que no final, ele reconheceu. E é como o Senhor fala muito, que hoje eu não entendo, você não entende o seu processo. Mas futuramente você vai agradecer ao Senhor. Porque eu gosto muito de dizer que se você tirar uma fruta antes do período, ela vai estar verde, não vai estar bom para o consumo. Então, nós temos que ter paciência. Tem fazenda,
café. Você passa décadas e décadas para começar a dar café. E hoje, como o irmão Chicão falou outra vez, no culto, eu estou muito preocupado, que é tudo para hoje. Se o celular demorar 1 minuto para ligar, pronto, já não presta, tem que comprar outro. E de primeiro você tem que ligar a televisão de 5 da tarde para assistir o Fantástico à noite. Aí hoje, questão de segundos, você fica preocupado, fica estressado. E por que eu digo que o Senhor conhece a nossa capacidade? Porque quando ele falou com Pedro, no Evangelho, ele disse que Satanás pediu para peneirar como trigo, e ele não permitiu, justamente por causa disso. Ele conhecia o período que Pedro estava passando. É tanto que ele chama Simão, Simão. Ele ainda chama como o homem antigo, não chama como Pedro. E o interessante é que, como o Senhor sabia como estava Pedro naquele momento, não permitiu. Só que em Atos, Pedro, o próprio Pedro, que agora não chama mais Simão, mas sim Pedro, na palavra que ele deu, ele converteu 3.000 pessoas, só de uma vez. E defendeu Cristo, como ele estava de frente dos líderes, os chefes, dizendo: esse Cristo que eu falo foi o mesmo que você crucificou. Então, quer dizer, tem um processo, cada um tem um processo, cada um tem um momento. E se o Senhor permitiu que você está passando por esse processo, então confie no Senhor, que no momento certo, do jeito que ele fez com Pedro, que é interessante que a cultura, a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque não se sentia digno de morrer, ser crucificado igual ao Senhor. Quer dizer, um homem que antes tinha negado ao Senhor, que disse que dava a vida pelo Senhor e negou. Só que no final, quando chegou no momento certo, ele deu testemunho. E o interessante é que nessa passagem aqui, ele diz: Satanás pediu para peneirar você como trigo. Me chamou muito essa passagem, porque na igreja tem o joio e o trigo. E o Senhor usou Pedro como trigo. Então, quer dizer, o Senhor já estava dizendo a Pedro quem ele era. Ele não era o joio, era o trigo. E outro interessante, vocês podem achar que é pequeno, mas do jeito que Pedro, na época, era Simão, Simão, já dava trabalho a Satanás. Por quê? Porque Satanás só vai atrás de quem dá trabalho a ele. Quem já está do lado dele, beleza, é menos um. Mas se você está passando por dificuldade, por algum processo, é porque ele sabe qual é o fruto que você tem. Ele sabe qual é o projeto que o Senhor tem na sua vida. O interessante é que tudo coopera, né, para aquele que está debaixo do Senhor. Não confunda a provação com escolha. Tem situação que você está passando porque foi sua escolha, não foi Deus não. Porque o propósito do Senhor tem um objetivo. Se você estiver na presença do Senhor e está passando por situações, é permissão do Senhor e você vai entender. Agora, se você dá liberdade a Satanás, então aí você está escolhendo. Não confunda a diferença. Tem pessoa que faz uma escolha e diz: não, estou passando pelo processo. Não, você escolheu. Você tem a opção de escolher direita, esquerda, o Senhor, o céu ou o inferno. Porque tudo que você está passando, se for da permissão do Senhor, é propósito, é bênção. Agora, se for permissão do Senhor, peça perdão. Porque quando é permissão do Senhor, é só coisa ruim. Agora, se Deus der e permitir e for do propósito dele, você pode ter certeza, irmão, que é para o bem. E não confunda muito. O interessante, só para encerrar, e no Evangelho de Mateus ele fala: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E em Apocalipse ele fala muito: aquele que sustentar, aquele que vencer do árvore da vida. Então, persista, não desista. É difícil, é. Hoje em dia, a sociedade bate muito. Só que aí eu dar um conselho. Quando chegar em casa, quem está aqui, quem está assistindo, medite, porque eu vi um senhor falando que disse que só precisa de 2 minutos
para nós sair da presença do Senhor para entrar no mundo. É justamente o período que quando chega em casa, joga a Bíblia num canto e vai ligar a televisão para assistir coisa ruim. Quer dizer, você nem chega em casa, nem medita na palavra. Quem foi que falou? Vai logo o quê? Assistir televisão. E muitas vezes, e a maioria das vezes, o que você está assistindo é totalmente oposto ao que você lê na Bíblia. Um exemplo, você está aqui, vamos salvar seu casamento, vamos dar um emprego, seu filho vai ser abençoado. Aí quando você chega em casa, você vai assistir novela, e o artista é o bandido, e o filho rebelde é o mocinho. Quer dizer, totalmente você fica se alimentando e acha que aquilo é normal. Porque, como eu estava falando lá em casa, o inimigo hoje em dia não precisa bater de frente, não. Só basta dar algo. Interessante que o Senhor permite isso, para nós ter consciência. Como eu falei domingo na consagração, não se preocupe, confie no Senhor, pois Ele é fiel. E nenhum dos seus projetos voltou atrás. É isso que eu tinha para hoje.